Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto, sem saber se estou ouvindo. O ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta, que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado e amado e conhecido. E é por isso que cada gesto põe solenidade e risco. Excertos de Sofia de Melo Breiner. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou a Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Este é o episódio número 3, dedicado à consulta de pais. A porta da frente desta casa e de todas as casas onde moram pais que merecem ser ouvidos. Hoje, para arrumar a casa, tenho comigo a Tânia Almeida, pilar principal desta casa. Chegou numa fase crítica da obra, amparou e ampara com segurança e força esta e todas as casas interiores que acolhe. A Tânia é psicóloga de Educação e Clínica, fez o mestrado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, que descobrimos em sintonia e cumplicidade no nosso trabalho, nas longas noites, na sala dos computadores. Mais tarde, especializou-se em psicoterapia, psicodinâmica, pós-graduada em avaliação psicológica da infância à idade adulta. Passou por muitas escolas, universidades, consultórios. Gosta de pessoas. Gosta de conhecer novas histórias e de as abraçar loucamente. Gosta também de viajar para conhecer novos cantos do mundo que a façam reencontrar. E em breve terá a grande e bonita viagem da sua vida. Hoje decidimos conversar sobre aquela que é uma das nossas consultas preferidas, a primeira consulta com pais. Obrigada, Tânia, por teres aceito este desafio. Obrigada eu e obrigada pelas tuas palavras. É sempre um gosto ter-te todos os dias, sem falhar um que seja. Pois bem, cá estamos. Olha, isto é muito engraçado. Depois desta apresentação íntima sobre a Tânia, eu vou revelar aqui uma confidência. Quando me surgiu o tema da consulta de pais, esta porta, eu acho que não posso chamar quarto, este tema. Estava aqui a passar com a Tânia, não é? Um bocadinho. Nós gostamos sempre que isto vá na espontaneidade também daquilo que sentimos, até porque já fomos percebendo que muitas das coisas são sobre o sentir e menos sobre as técnicas, sendo que sabemos que quando estamos com as pessoas, com os pais, somos mais uma alma humana. Mas foi muito curioso porque quando estávamos a preparar o podcast, eu disse: Olha, Tânia, eu acho que há uma pergunta ótima que eu gostava muito de fazer, mas que ao mesmo tempo eu também gostava muito de responder. E por isso, acho que esta é uma resposta em conjunto, mas que vamos pensar agora em voz alta, porque tu és muito melhor que eu a responder a isto. Porquê que achas que os pais vêm à consulta? Primeiro, Francisca, dizer-te que eu acho que isto só poderia ser uma conversa partilhada e refletida a duas, porque na verdade eu acho que ninguém faz consulta de pais como tu, e por isso acho que tem mesmo que ser mais do que me questionaste. Por favor, pensa comigo, que acho que é uma coisa que fazemos muito bem juntas e por isso acho que só assim pode ser. Respondendo à tua questão, ou pensando sobre a tua questão, eu diria que quero acreditar que aquilo que traz os pais à consulta de pais, como nós lhes chamamos, é o amor, não é? O amor em jeito de uma preocupação, muitas vezes, ou o amor em jeito de um desamparo, muitas vezes também, não é? Nós sabemos que os pais nunca nos pedem uma consulta de pais, os pais pedem-nos uma consulta para os filhos. E nós é que vamos dizendo que a primeira consulta não é para os filhos e é para os pais, mas a verdade é que quando nos contactam, a consulta que pedem não é para eles, é para os filhos, não é? Oh, Tânia, eu acho que era muito bom nós explicarmos porque que a primeira consulta é só para os pais, Uhum. não é? Porque que nós, na primeira consulta que fazemos cá em casa, só gostamos de ouvir os adultos, porque que é uma conversa só de adultos. Uhum. Porquê que pensaste assim, quando pensaste na casa? Olha, devolveste uma questão agora, e eu acho que é super importante aquele ser um espaço para se pensar sobre. Uhum. Hum,
E ainda que seja muitas vezes sobre a criança, tenho percebido ao longo da minha prática clínica que aquele espaço não é apenas sobre a criança, é sobre a família. É uma coisa muito engraçada que eu digo na minha primeira consulta, quando recebo as famílias, precisamente nesta sala, que aquele é um momento em que nós vamos construir um puzzle, Uhum. e vamos construir as várias peças. Eu acho que aquela peça que é a narrativa dos pais, que ninguém conhece tão bem o seu filho como os pais, ou aos olhos dos pais, é fundamental que seja feito num momento de intimidade, num momento de calma, num momento de segurança, sendo só deles. Uhum. E por isso gosto mesmo só de estar sozinha com os adultos. Gosto de conhecer a criança aos olhos daqueles adultos. Acho que é por isso que eu gosto só de ouvir os pais. E tu? Eu penso numa coisa, o que tu disseste faz-me todo sentido, Francisca, e há aqui outra coisa que eu também sinto muito nesta consulta com a família, não é? Ou com uma parte da família, que são os pais, que tem que ver com a dinâmica que se constrói. Aos nossos olhos, ou seja, muitas vezes aquilo que nós estamos a sentir na consulta com os pais é altamente revelador do que a criança sente com aqueles próprios pais, não é? Uhum. Ou seja, esta consulta em que, não estando a criança ou o jovem, nós podemos dar inteira atenção a estes 2 adultos que tipicamente até têm pouco espaço lá em casa, porque quem ocupa o espaço muitas vezes, infelizmente, são só as crianças e os jovens que vivem naquelas casas, e por isso é um espaço único para eles também refletirem. E porque a verdade é que muitas vezes os pais querem nos dizer, meio em jeito de silêncio, como se as crianças não tivessem a perceber que eles estão a falar connosco sobre elas, e por isso evitamos esses espaços constrangedores para os pais e permitimos um espaço seguro, de muita escuta e de muito sentir, não é? Ou seja, é altamente revelador a dinâmica que nós vemos muitas vezes em que um pai está num sofá e a mãe está num outro sofá. E quando aqui falamos de mãe e pai, eu acho que é importante esclarecermos Ou também quando, isto. ou quando estão no mesmo sofá, como é que se sentam? Exatamente. Também gosto muito de ver isso. Não é? Mas só dizer isto, não é? Quando falamos em mãe e pai, não precisa de ser necessariamente estas figuras só. Às vezes são outros Isso, cuidadores os que são cuidadores. Sim, sim, os estamos a dizer. representantes das pessoas. E por Claro, isso, desconstruir isto, nós vamos sempre dizer mãe e pai, porque na verdade é o lugar simbólico daquelas pessoas, senão não estariam sentados claro que sim, não é? à nossa frente. Mas isso, a forma como se sentam, a forma como se olham, a forma como se falam, quem começa, quem dá espaço ao outro. Eu acho que até a forma como nós os recebemos lá em baixo, não sentes isso? Naturalmente, sim. A forma como já estão na sala de espera à nossa Uhum, espera, a forma como nós os uhum, cumprimentamos, uhum, como uhum. acolhemos, como subimos. Disseste uma coisa muito curiosa, e aqui faltaria-nos um bocadinho da Maria João, mas ela disse-me isso que no início, há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer a prática clínica, que é muito revelador disso que acabaste de dizer, que numa primeira consulta, a forma como nós, terapeutas, sentimos aqueles pais, é a forma como muitas vezes as crianças também elas sentem aqueles pais. Portanto, muitas vezes quando nós sentimos uns pais mais descontraídos, mais leves, ou então uns pais mais cansados ou mais Uhum, autoritários, ou uhum, aquela criança também poderá eventualmente ter alguns sentimentos de identificação parecidos com os nossos, não é? Aos nossos olhos. E se calhar esse também é um dos motivos pelos quais eu às vezes gosto de sentir mais do uhum, que receber, de uhum, sentir os pais. Fiquei a pensar ainda um bocadinho uhum, sobre, uhum. sobre a tua pergunta. Ia-te só dizer, Diz-me, Francisca, diz-me, até a diz-me. questão do espaço que ocupas, não é? Quando são uns pais em que tu, enquanto terapeuta, não é? Não tens espaço para colocar mais uma questão, não é? Não tens espaço para devolver. E muitas vezes, quando nos sentimos até nós, de alguma forma, a não conseguir respirar, eu penso sempre, e muitas vezes conversamos sobre isso, nos nossos momentos de reflexão e de supervisão, que é como é que aquela criança se sente à mesa do jantar? Não é? Como é que ela, onde é que ela se senta, que espaço é que ela tem para Qual é o espaço partilhar? dela em casa, não é? Uhum, uhum, Sem dúvida. Além desse espaço em casa, que a criança ocupa, e que estes pais também ocupam, e há bocado estavas a falar da forma como os pais se sentam, e eu também estava a pensar, não é, na forma que o espaço que os próprios pais ocupam na consulta, quem é que fala primeiro, quem é que fica todo o tempo calado, às vezes aquela coisa, não, começa tu, não começo eu, e o que gosto muito de quebrar esse gelo dizendo logo, vão falar os dois, aí eu vou perguntar pelos dois. Mas se calhar vou a uma das primeiras perguntas,
que se assemelham entre nós, que é muitas vezes, não é? O que é que esperam os pais quando cá chegam? Qual é que é o principal motivo dos pais cá estarem? Eh, Essa pergunta eu acho que tem várias formas e nós com esta pergunta conseguimos chegar a muitas coisas destas famílias, não é? O motivo nunca é verdadeiramente às vezes o motivo em si, ou seja, o desconstruirmos esse motivo ou a tal preocupação e percebermos o que é que esperam de nós. E eu acho que isto é eh, até para os pais e as famílias que nos ouvem, não é? É muito importante que às vezes a expectativa que têm do espaço psicoterapêutico é uma expectativa que nós temos que ajustar e alinhar, não é? Ou seja, temos que ser muito transparentes e muito reveladores daquilo que podem esperar de nós, não é? Costumas clarificar logo essa expectativa no início? Sim, aliás, é muito curioso. Eu estava agora a dizer a palavra transparência, não é? E estava a pensar, eu digo realmente muitas vezes isto aos pais com quem estou, não é? De às vezes, quando a expectativa não é sobre aquilo que eu acredito ser a psicoterapia ou que eu sinta que possa ser o meu lugar naquela família, eu esclareço isso. E nós esclarecemos muito isso, e eu acho que é muito revelador também, muitas vezes, quando dizemos, eu sei que procurou a consulta para o seu filho, mas eu acho que o processo tem que começar pela mãe ou pelo pai, não é? E por isso isto é ser transparente, isto é esclarecer, não é? E quando nós muitas vezes colocamos isto nesta ótica, que assusta um bocadinho às vezes alguns pais, naturalmente, não é? Também é revelador daquilo que nós acreditamos ser a família, a forma como sentimos a mãe ou o pai, e nesse sentido eu diria que sim, eu acho que esclareço ou mais do que esclarecer, não é? Porque não dou justificação nesse sentido, mas penso em voz alta com os pais e sou muito transparente com os pais nesse momento. Então vá, vamos decompor isto aqui em duas partes, porque disseste aqui duas coisas muito bonitas e muito importantes também. A primeira parte, sobre o motivo que os traz, sempre há alguma preocupação, não é? Há sempre, de forma global, nunca, raramente vimos para a análise dos filhos, não é? Às vezes os adultos ainda vêm por análise, nas crianças vimos sempre com alguma preocupação implícita, e, portanto há um motivo seja ele patológico ou não, clínico, que nos leva a construir aquela narrativa. E depois há a construção da história conjunta, não é? Porque eles vão narrar a história do filho, que é também a história do nascimento deles como pais. E ouvirem-se é sempre muito comovente, Uhum. acho que para eles e para nós. É? Pelo menos estou aqui a pensar que Totalmente, nunca sim, me sim. comovo tanto como naquele reviver em que eles também nasceram como pais, não é? Quando nós voltamos um bocadinho atrás e perguntamos, mas então este bebê foi desejado, não é? Foi Uhum, planeado, como é que foi esta gravidez, como é que foi uhum, este parto, como é que foram os uhum. primeiros dias, e voltamos de toda esta viagem para trás, não é? Mas depois estava também a pensar nisto que me estavas a dizer, que depois de ouvirmos esta narrativa toda, esperam alguma coisa de nós, não é? Então, e agora que nós expusemos tudo isto, em que há uma associação livre de ideias, como diz a Patrícia, mas ao mesmo tempo pensarmos sobre aquilo que os pais têm expectativa, além do nosso questionamento, que vai obviamente eh, influenciando este discurso. hum, Vamos, obviamente, devolver algo. E muitas vezes esta devolução, estou aqui a pensar, tem muitos casos que temos em comum, Uhum. em que eu acompanho os filhos e tu acompanhas os pais, o momento em que então o processo vai começar ao contrário, e há aqui quase um desfraude das expectativas, não é? Isto deixa de ser sobre os filhos e passa a ser sobre os pais. E aquilo que, e já vamos falar um bocadinho mais disto, mas aquilo que eu gostava que nós refletíssemos é, então bolas, nós aqui temos a colocar a culpa sobre os pais? Hum. Essa é muitas vezes, em jeito de brincadeira, vou dizer isto, obviamente, mas essa é, às vezes é a parte mais difícil de uma primeira consulta das mães e dos pais que tu me encaminhas depois de receberem consulta de pais, não é? Que eu vim a uma consulta com os meus filhos, não é? Ou para o meu filho, e E agora eu estou chutei aqui a bola, consigo. Porque eu devo ter culpa disto tudo, não é? zangados. Desengadíssimos. Eu recordo-me de uma mãe em particular, de quem tenho
uma admiração imensa com quem tem um gosto de fazer o processo psicoterapêutico, que ela a subir as escadas vinha zangada comigo, nunca me tinha visto, ela subia aquelas escadas até ao sótão, recordo-me perfeitamente, zangadíssima comigo. E eu perguntei-lhe porque é que ela estava tão zangada comigo, que senti essa zanga dentro dela, e ela dizia-me porque vinha a uma consulta com a doutora Francisca para a minha filha e ela e tem culpa. E eu perguntei-lhe que culpa era esta, não é? E os pais não vão para a terapia, ninguém vai para a psicoterapia porque tem culpa, seja do que for, em relação aos seus filhos. Não é num movimento de culpa que nós encaminhamos para a consulta do pai ou da mãe, mas sim para um movimento de transformação, para que depois, quando o filho vier ele à sua psicoterapia, haver espaço para a transformação do filho, não é? Nós, muito recentemente, tivemos esta reflexão as duas, até a propósito de uma mãe que também me encaminhaste para a consulta, em que ela tinha muita vontade que o processo começasse pela filha, e eu disse-lhe mesmo isto, eu disse-lhe, o que vai acontecer é que a sua filha vai começar um movimento de transformação, e a mãe não está preparada, obviamente não a tratei por mãe, tratei pelo nome, que não vou revelar, mas aquela mãe não estava preparada para receber a transformação daquela filha, e por isso, para além de não ajudarmos, íamos criar um conflito, não é? Uhum. E não é sobre a culpa, aquela mãe não tinha culpa, aquela mãe tinha capacidade, o que tu viste naquela consulta foi que aquela mãe tinha capacidade de transformar e que por isso a convidaste a centrar-se nela para depois sim haver-nos espaço para os filhos. Até porque, deixa-me só também dizer isto, não é? A história da família começa sempre numa mãe e num pai, como duas pessoas que depois se conhecem e há uma relação e depois esta relação é que vêm os filhos, e por isso muitas vezes as questões que nós vemos nos filhos não têm que ver com o filho em si, mas com estas duas histórias que começaram aqui atrás, que é desta mãe e deste pai, que ainda não são mãe nem pai, são duas pessoas que depois se transformam em pais, e por isso E é desse ponto, não, e é desse ponto de origem, não é? Que nós temos que começar. Estou aqui a pensar que muitas vezes pergunto isso mesmo, não é? Como é que vocês conheceram? E as pessoas até envolvem, mas estão a terapia de casal, não é? E é super importante ter para perceber a própria sintonia do casal, ou como é que funciona também a dinâmica familiar. Há três coisas que eu gostava muito de agarrar no que acabaste de dizer: este alívio da culpa. E perdoem-me todas as mães que já foram embora zangadas um bocadinho comigo, mas que vão para os processos terapêuticos. Isto é muito curioso, não é? O poder de fazerem, de terem a coragem de partirem para os seus próprios processos terapêuticos. E isto é muito curioso também, porque eu acho que estas mães chegam aqui nestes momentos. E começo a pensar também à medida que vamos fazendo da nossa experiência, da nossa prática clínica, que é este o gatilho para o trampolim para o próprio processo delas, que até aqui estava completamente guardadinho na gaveta, não é? Foi o nascimento daquele segundo filho, ou foi o facto da entrada na escola daquela filha, ou foi de facto alguma coisa que de repente, algum fator ansiogénico que despoletou todas aquelas questões que merecem agora atenção para aquela mãe ou para aquele pai. E isto vem muitas vezes na pergunta que tu sabes que é a minha pergunta preferida numa primeira consulta, que é então, mas revê-se na Joana, na Catarina ou no António quando era pequenino, e a pessoa hesita assim um bocadinho, ou porque há ou logo uma identificação plena, ou há uma rejeição sobre esta identificação, não é? Como tu sabes, dentro das suas padrões de resposta, mas também, ao mesmo tempo, depois vamos à segunda parte desta pergunta que para mim é deliciosa, e para ti que fazes adultos, ainda mais deliciosa será, porque depois tens a oportunidade de explorar isto a 100%, e eu só abro assim um bocadinho da cortina da janela, que é, mas então como é que foi a sua infância? Não é? uhum. E eu aqui sinto quase como se os pais estivessem a ser escutados pela primeira vez sobre isto. E sabes uma coisa, Francisca, falas o que tu acabaste de dizer, não é? Que espreitas pela janela. A relação mãe e filho, ou pai e filho, é uma relação, não é? E, sendo uma relação, existem duas identidades, duas personalidades. Os pais sofrem imenso quando não se identificam com alguma coisa que os filhos fazem. E aqui sim vem uma verdadeira culpa
que às vezes, atenção, não põe em causa o amor que sentem, mas às vezes põe em causa o amor que sentem. E neste processo, nesta infância destes pais, muitas vezes residem, ou as expectativas, não é? Voltamos às malditas expectativas, como eu digo sempre. hum, Vêm as expectativas, vêm as histórias de vida e de infância destes pais, não é? Porque não é por acaso que a infância é a casa a que voltamos sempre, por isto, porque quando nasce um filho, nós temos um movimento interno de regressarmos no imediato à nossa infância, naquilo que fomos e naquilo que não podemos ser, ou por falta de espaço, ou por falta de mim, nesse movimento da minha própria infância. E se os pais não forem capazes de terem sido crianças, por exemplo, podem não ser capazes de dar infância aos seus filhos, não é? E muitas vezes é isto que acontece, não é? Ou seja, Mesmo quando acham que vão querer dar exatamente o contrário. Eu vou dar uma infância completamente diferente aos meus filhos. eu ouço isso é a frase maravilhosa, não é? Que é, eu não quero ser a mãe que tive, não é? Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não Ouves quero- muito. Ouço muito essa frase, até porque vejo muitos adultos na fase de sofrimento sobre a sua infância, não é? E por isso a infância é a casa a que voltamos sempre, efetivamente, e não se trata do querer ser diferente ou querer ser igual aos pais que tivemos. Trata-se de padrões de funcionamento, os tais padrões de resposta que tu dizias há bocadinho, que se não forem conscientes, se estiverem ainda numa dimensão totalmente inconsciente, e eles vão surgir como se nós não tivéssemos a dar conta. Eu muitas vezes em consulta com adultos, ou seja, que eu acompanho como pais de filhos que vocês acompanham, mas que ali são mais do que pai ou mãe na minha consulta, eu dou-lhes sempre uma metáfora que tem a ver com o punhado de areia, não é? Eu vou à praia e gosto muito daquela areia e agarro um bocadinho para trazer para casa e venho a segurar com toda a força que eu tenho, não é? Venho a fazer muita, muita força. A verdade é que eu, quando chego a casa, não vou ter areia na mão. Abro a mão e não tenho areia, porque a areia começa-me a fugir por Escorrega-me. sítios que eu não estou a ver. E eu acho que estou a fazer toda a força do mundo. É o que acontece sobre os nossos padrões de resposta, sobre eventos que nos fizeram sofrer e que nós não resolvemos, que nós não integramos, que nós não elaboramos, Se que é não nós contemos, ressignificarmos, nós claro, contemos a máximo, não ressignificamos, não damos espaço para aquilo sair e no momento de uma birra do nosso filho nós de repente dizemos exatamente a frase que a nossa mãe sempre nos disse e que nos magoava profundamente. Saiu. E nós estivemos ali em contenção máxima e os pais fazem mesmo este esforço, não é? Eu acho que, por isso é que eu te dizia, o que é que trazem os pais à consulta? Eu acredito mesmo que seja o amor, não é? E às vezes é a incapacidade de reintegrar, de ressignificar estes processos internos que depois acabam por sair e dizer como é que eu disse aquilo ao meu filho, não é? E vem a culpa. E isto é uma roda, não é? portanto, falta-nos aqui a Filipa para dizer que a culpa fica para o juiz e E para para os os padres. padres, Uhum. mas ao mesmo tempo acho que estava a pensar, não é? Como os pais também têm a oportunidade nesta consulta e noutras de se reapaixonarem pelos seus filhos, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são, não é? E não por aquilo que Quase eles esperaram que eles fossem, isso. por aquilo que eles são Quase verdadeiramente, não é? eu amo-te mesmo dias que fazes muitas guerras. Uhum, uhum. Isso é E muito bom. depois, agora que disseste o M de Francisca, só dizer isto, não é? A capacidade de nós amarmos um filho, ou amarmos o outro, tem muito que ver com a forma como nós fomos amados. Não é? O colo que nós demos tem muito a ver com o colo que nós tivemos. Hum, a Maria Joana diz isto e faz-me todo sentido, não é? Que é, eu sou amado para me amar, para amar o outro, não é? E por isso, se eu só for amar o outro sem passar por este amor antes, eu não vou Não ser vou capaz ser de o capaz de o amar. fazer. E por isso Claro. vou projetar quem eu sou e quem eu quero que o meu filho seja nesta relação. Essa inversão muito rápido, claro que sim. Por isso estava a pensar que muitas vezes sublima esta preocupação que vem à consulta, vêm também os pais um bocadinho cansados. Acho que eu gosto e creio que tu também de acolher particularmente este cansaço. E há bocado a terceira coisa que te ia dizer, e que é uma metáfora que eu faço imensas vezes, que é quando vamos num avião, não é? Aquelas hospedeiras explicam todo aquele processo de colocar a máscara, a quem é que pomos a máscara primeiro? Às crianças ou aos adultos, não é? E é exatamente isto. Colocamos sempre a máscara primeiro aos adultos para poder, se o avião cair, podermos conseguir salvar as crianças. E portanto, quando eu procuro fazer este movimento interno e honesto,
de poder procurar ou socorrer que estes pais possam olhar para eles, ou que sejam estes gatilhos, é nesse sentido de poder também aliviar um bocadinho este cansaço partilhado que muitas vezes sinto aqui. É este sentir do terapeuta, não é? Que na consulta com os pais, que muitas vezes esta criança sente, como nós estávamos a dizer há bocadinho. Aquilo que eu te gostava de perguntar é: o terapeuta tem que ser mais capaz nesta relação com a criança ou com os pais? Hum. Porque isto acaba por ser às vezes um bocadinho ingrato, não é? Nós naquele momento vamos receber, e nós sabemos que está em casa acontece muito, vamos receber aquela família e aquela família pode até nem continuar connosco, porque pode ser mais indicado para aquela criança passar para um outro colega, para uma outra Uhum. especialidade, para conduzirmos o nosso processo. Estamos muito preparados para esta transdisciplinaridade. Tivemos a oportunidade de ouvir isto no episódio anterior com a Catarina e com a Filipa também. Uhum. Eu posso fugir à questão e responder que temos de ter empatia pela família. Claro, não Hum, é fugir, é ir ao encontro da família. Exatamente, não é? Ou seja, fugir à tua questão no sentido de ser pais ou filhos, não é? Eu não consigo dizer-te inteiramente isto. Muitas vezes precisamos de estar com aquela criança, não é? Pensando nas crianças, estar com aquela criança, sentir o que aquela criança sente com aqueles pais e aí colocar-nos junto desta criança para devolver isto aos pais e às vezes precisamos de fazer exatamente o contrário. Por isso, eu acho que acima de tudo a nossa relação é com a família, é com o nosso compromisso é, no fundo, a reconstrução e a transformação da família que está ali connosco, não é? E por isso eu acho que isto não é de lados, não é? Ou seja, não é posicionar-nos a favor e contra o outro, é estar lado a lado. Agora, claro que há muitas situações em que nós estamos de mão dada com aquela criança ou com aquele jovem, e estou-me a lembrar de um caso muito particular que disse esta dureza a um pai e a uma mãe e que senti necessidade, senti que poderia ser terapêutico a dizer que aqui o que me importava verdadeiramente era o que aquela criança me estava a dizer. Não é que não me importa o que a mãe e aquele pai sentem ou dizem, mas se eu não tivesse esta posição, neste caso em particular, eu ia desproteger claramente esta criança. E por isso tudo depende muito do processo, tudo depende muito do que é que está a viver aquela família, mas eu acho que nós estamos do lado da família, não é? Eu acho que é isso que o núcleo casa acaba por nós somos muito com a família, para e com a família, não é? Nós não estamos só no servir O de. espaço entre Exatamente, exatamente, é isso mesmo. e entre a E família. estamos no encontro com esta família. Uhum. Disseste uma coisa que eu acho que nós também não é, corremos este risco, às vezes, de nos zangarmos um bocadinho Uhum. com os pais. Quanto mais não seja por transferência do que aquela criança nos passa, não é? Claro, lá está, volta ao risco. Volta ao risco da transferência, também iremos Uhum. falar disso no próximo episódio da relação terapêutica. Mas estava a pensar precisamente nesta coisa que dá muitas voltas, mas que nos leva ao lugar do que a criança pode estar a sentir, não é? Da revolta que esta criança tem, e sobretudo menos nos processos de avaliação psicológica, mas mais até nos processos emocionais, e como sabes, faço muito, não é? Dentro das questões ansiogénicas, do divórcio, etc. Quase como se eu me assumisse como advogada da defesa daquela criança. E digo muitas vezes isto, não é? Que a minha principal preocupação, ou que a nossa principal preocupação naquele momento, tem que ser aquela criança. E, portanto, quase que advogamos em defesa dela. Até porque, deixa-me só dizer isto, Francisca, até porque às vezes os pais estão tão focados neles próprios que se tu, enquanto terapeuta, psicoterapeuta daquela criança, não tiveres esse papel, mais uma vez aquela criança vai ficar perdida no meio do processo. Num processo de divórcio isso acontece muitas vezes, não é? E tu saberás isso muito melhor do que eu. Estamos tão focados naquilo que estamos a sentir naquele momento, estamos a perder a relação que imaginemos e de repente quem fica perdido é a criança. E por isso, se nós não tivermos nesse momento este lugar de proteção e de escuta e de voz, acima de tudo, e até de corpo daquela criança, nós não estamos a ajudar verdadeiramente porque voltamos a ser um adulto a desprotegê-la. Claro. E super importante conseguir esse resgate. O Daniel, uma pergunta que eu gosto particularmente na minha consulta, é uma das perguntas finais que eu faço, às vezes acho que é quase a última. Às vezes não consigo que seja a última, como tu sabes.
mas em que pergunto muitas vezes o que é que falta, não é? O que é que falta ao João, à Teresa, ao Diogo? O que é que falta aos pais? Tu falavas do cansaço, demos pouco espaço ao cansaço, não é? Aos pais não falta culpa e às vezes aos pais não falta, infelizmente não falta culpa ou não falta responsabilizarmos. Eu acho que às vezes, perdão, às vezes o que faltam aos nossos pais é o tempo e o espaço. Temos cada vez mais sobre o que é certo e sobre o que é errado, não é? E as nossas infâncias ficam perdidas sobre o certo e o errado. E os pais vêm muitas vezes procurar-nos com essas respostas do certo e errado. E por isso, o que falta aos pais às vezes é o espaço para fazerem a psicoterapia deles, enquanto pessoas, antes de serem mãe ou pai. E não significa que quem faça psicoterapia não vá errar ou não vá fazer coisas menos boas ou coisas sem impacto nos filhos. Não, não é sobre isto, nem é uma ideia vendível, não é? Mas às vezes o que lhes falta é espaço para serem, para depois serem pais. Autenticidade, não é? Uhum, uhum. Para não ficarmos todos perdidos nestes tempos. hum, Tu sabes melhor que eu também, enquanto mãe, que é muito exigente hoje ser-se mãe, não é? As atividades que os filhos fazem, onde é que os filhos estudam, que roupas vestem, a alimentação que fazem. Isto é uma pressão imensa para um pai, para uma mãe, não é? E todas as pessoas têm sempre um bom conselho para dar a um pai ou uma mãe, não é? E eu desconstruo muitas vezes isso a dizer, brincando, que se os conselhos fossem bons, os amigos não davam, vendiam, não é? E por isso, às vezes os pais vêm, não é? Porque eu estou a falhar nisto, estou a falhar naquilo, e retirarmos esse lugar, darmos outro espaço a isto. Aliviar esta falha. Uhum, uhum. Oh, Tânia, não foi a última, agora é que vai ser mesmo. És uma mulher de colo, por isso esta pergunta merece mesmo ser feita. Quem é que achas que dá colo aos pais? Deviam ser os pais dos pais, mas infelizmente nem sempre são os pais dos pais. Às vezes somos nós. Que bom. Como uma boa consulta de pais, emocionamos as duas, não é? Corresponde ao tema. Estava aqui a pensar que bom, que és um bom colo para muitas das famílias da nossa casa. É um prazer ter-te como colo, pilar e colo da Completamente casa. partilhado. Gostamos de terminar sempre como comecemos, não é? O princípio e o fim desta porta que às vezes se abre, mas que nunca se fecha para as nossas famílias. Não revelei aqui, mas também és uma mulher das artes. Foste percorrendo alguns palcos ao longo da vida. Com o que é que nos queres deixar no fim deste episódio? Muito giro. Francisco, antes de partilhar o texto que escolhemos, é muito curioso que, sem querer, trouxe este livro para aqui, nem tinha reparado que livro é que peguei, a verdade, e diz A Mãe é Minha, e por isso eu acho que isto é mesmo para todas as mães e para todos os pais, não só que nos ouvem, mas acima de tudo aqueles que nos confiam a alma e que nos confiam este espaço, não é? Então aqui vai o melhor que eu sei fazer. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser. Ou até se não puder ser. Muito obrigada, Tânia, por termos arrumado um bocadinho mais a casa.